A nossa vocação, ela não está fora da gente. Muitos jovens acham que a vocação está fora. E aí ficam procurando o que eles querem ser, vendo o que os outros fazem, vendo o que os outros falam. Mas a vocação não está fora, ela está dentro da gente, ela é um chamado dentro da gente. Mas para escutar esse chamado da vocação, tem que parar para escutar. E esse pode ser um ponto bom do isolamento. Ele está nos dando tempo para parar. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, contando com a audiência e o prestígio de vocês. Hoje a gente vai falar de um tema muito sensível para todo mundo, né? Que é exatamente essa parte do frio na barriga que bate em todo mundo, de, meu Deus, onde é que eu devo apontar a minha carreira, para onde eu devo ir, o que eu devo fazer exatamente agora. E contextualizar, claro, né? Tudo isso dentro da pandemia que está acontecendo agora, dentro de uma crise econômica também que não tem como a gente descolar, e trazer isso principalmente dentro do psicológico. E para isso, nada mais sensato que trazer uma pessoa que já tem 25 anos de carreira, exatamente falando sobre temas como esse, que é o Fernando Duarte. Então, eu queria apresentar, contar, graças a Deus, aqui com a presença dele, incrível. Fernando, queria que você se apresentasse brevemente para os nossos ouvintes, né, para a nossa audiência toda, para dizer quem que você é, exatamente como é que você trabalha, e disse relativamente, né, brevemente sobre esses 25 anos. Bem, Jorge, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar sendo parceiro desse projeto tão importante que vocês estão realizando, tocando, levando para tanta gente serviços, produtos que são importantes. Então, é uma honra estar podendo falar um pouco sobre jovens, sobre carreira, sobre futuro, sobre propósito, sobre vocação. E da onde eu tirei tudo isso, né? Então, são 25 anos atuando em áreas afins. Particularmente, desde 2004, eu comecei um projeto especial, há 15 anos atrás, com jovens e adolescentes, em palestras realizadas nas principais escolas particulares, aqui na capital federal, em Brasília, particulares e públicas. E nesses quase 16 anos atuando com adolescentes, com jovens do ensino médio, com foco em competências socioemocionais, a gente atendeu mais de 100 mil jovens nessas atividades presenciais. E qual que era a ideia desses programas? Era levar para o jovem do ensino médio alguns conhecimentos que só depois de ser gerente ou diretor em uma grande empresa, os nossos pais acabaram aprendendo e conhecendo. Que são assuntos relacionados à eficácia, à produtividade, organização do tempo, o que é uma missão empresarial e como pode ser uma missão de vida. Nós percebemos que tinham vários desses conhecimentos que se já fossem transmitidos para os jovens, uma linguagem jovem. No ensino médio, esses jovens poderiam ter muito mais resultados na vida deles. E muitos deles não vão ter acesso a esse tipo de informação, a não ser muito tempo depois de estar formado na universidade, porque na universidade não nos colocam à disposição esse tipo de conteúdo, infelizmente. Agora, mais recentemente, com a reforma do MEC, do ensino médio, é que colocaram como obrigatório para as escolas tratarem do tema competência socioemocional. E esse é o tema que eu trato com jovens há mais de 15 anos. E dele surgiu o nosso programa Rumo ao Topo, que eu fui convidado hoje para conversar um pouquinho com vocês. Excelente, excelente, excelente. Inclusive, a gente vai tratar muito sobre o Rumo ao Topo, que foi dali que, até particularmente, né, eu conheci o Fernando, o trabalho do Fernando, achei incrível e fui realmente atrás de quem estava por trás daquelas câmeras, né? E, assim, a didática é sensacional, realmente, de como ele aborda, mas, enfim, a gente vai tratar disso daqui a pouco. Antes, Fernando, eu queria fazer uma retrospectiva mesmo. Então, contigo, desse início, sabe? Desse início de carreira, eu acho que nada mais convicto do que uma experiência, alguém com experiência, assim, para poder contar para a gente. Como é que foi esse primeiro estalo seu, por exemplo, hoje, com esse currículo todo que você já tem, né? Depois desses 25 anos de carreira, mas como é que foi lá no início? Como é que você geriu suas habilidades para você pensar, poxa, palestra vai ser realmente onde eu vou me dar melhor? Olha, é engraçado, né? Competências socioemocionais são competências para a vida, né? E
relembrando um pouco agora com essa nossa pandemia, né? Eu estava relembrando a minha história, contando para alguém, e a pessoa falou, nossa, mas você já passou por mais de uma pandemia, então. Eu vim jovem para Brasília, com 12 anos de idade. Meu pai recebeu a herança no Sul e resolveu vender as fazendas e comprar fazendas aqui no Centro-Oeste. A sonho dele era desbravar, construir algo novo. E nós somos uma família de origem pecuarista, só que meu pai era agricultor e estava doido para plantar lavoura também. E esse foi o problema. Nós resolvemos começar a cultivar e plantar lavoura justamente no Plano Collor. Na virada do Plano Collor, a gente literalmente, vindo milionário do Rio Grande do Sul, comprador de grandes propriedades, quebramos em 2 anos com o Plano Collor. E isso foi um grande aprendizado para todos nós, uma grande pandemia, a gente teve que se reinventar. E meu pai, na época, não tinha grandes oportunidades, e minha irmã comentou para ele de uma representação de um produto americano, de uma empresa de networking, que era uma Amway, lá dos Estados Unidos, e meu pai não tinha mais nada para fazer, ele não tinha outra opção, e estava quebrado. E ele resolveu, mesmo assim, vender um caminhão, o último patrimônio da família quase, para ir para os Estados Unidos conhecer a Amway em um congresso e ver se esse negócio era sério mesmo. E voltou de lá encantado com o projeto. E começou a trabalhar muito e se tornou um dos empresários mais bem-sucedidos da América Latina. Nós chegamos a ter organização de vendedores e associados à Amway na Argentina, no Uruguai, no Chile, e eu, com 21 anos de idade, estava morando na Colômbia, morei 4 anos, e a área de treinamento e palestra surgiu aí da Amway. A gente virou palestrante pelo Brasil afora, tem treinamentos na Colômbia durante 4 anos em mais de 20 cidades diferentes, contratado de motivação, de vendas e de trabalho em equipe, e mostrando planos de marketing também, ensinando como mostrar um plano de marketing. E foi esse trabalho que me colocou com 26 anos de idade, 27 anos de idade, quando eu voltei a morar no Brasil e voltei para a minha faculdade, a ser um jovem que com 26 anos de idade já tinha falado para mais de duas ou 3 centenas de milhares de pessoas, com 200 mil ou 300 mil pessoas tinham visto alguma palestra minha. E aí nós enfrentamos a nossa segunda pandemia, que foi quando o Fernando Henrique flexibilizou o câmbio do dólar e o dólar passou de um dia para o outro de R$1 para R$2 e subiu um pouco mais. E os produtos que a gente vendia eram todos fabricados nos Estados Unidos. E nós quebramos também pouco tempo depois, 10 anos depois de quebrar na fazenda, a gente quebrou com esse outro negócio, foi outra pandemia, a gente ficou no zero. E aí nós montamos uma empresa no início dos anos 2000, com o nosso know-how de treinamento, que é a High Touch, que é a qual eu toco até hoje, onde a gente passou a realizar treinamentos para empresas de pequeno e médio porte, inclusive grande porte, principalmente aqui na capital federal, e daí está a minha carreira de palestrantes. Eu acho que muita experiência prática, principalmente em passar por pandemias, sobreviver a elas e se reerguer depois delas. Com certeza. É incrível, incrível. Eu acho também um ponto fundamental foi exatamente o que você falou sobre a sua família ter vindo da base da pecuária, né, do pecuarismo. Como é que e ser a ovelha, assim, né, a famosa ovelha negra de começar a mexer com outros ramos que, obviamente, talvez tenha sido o caminho a ser trilhado ali, né? Todo mundo já tinha fazenda, todo mundo ali desse know-how, você ir para um caminho diferente, talvez não tenha sido tão fácil assim também. Exatamente. Aí, se eu fosse falar mais detalhes dessa história, é uma grande odisseia da família, uma história de uma vida, né? Hoje meu pai tem uma indústria de blocos de concreto, né? Então, a gente vai encontrando os caminhos que a vida nos mostra, né? A vida, ela é real, ela não é um sonho, né? A gente tem que ter sonhos concretos para ir atrás deles e realizá-los, né? Com as nossas vidas, mas a vida, ela é brutal, a gente não imagina o que pode acontecer. Eu acho que ninguém imaginava estar vivendo uma pandemia mundial como a gente está vivendo nesse início desse ano 2020, era inesperável. Ela pegou todo mundo despreparado, está todo mundo tendo que se reinventar, muita gente quebrando, perdendo emprego, é muito triste. Mas, do mesmo modo que uma pandemia é um grande desastre,
quando a gente procura direito, a gente pode encontrar oportunidades nisso. E eu acho que uma das grandes oportunidades que as famílias estão tendo hoje é de estarem juntos com seus filhos em casa. E eu acho que a Rumotopo é uma oportunidade para pai falar com seus adolescentes, que é tão difícil estar com os nossos adolescentes conversando de algo, que a Rumotopo se transforma numa atividade que pode ser feita em família. Pode ser feita só pelos jovens, mas pode ser feita pelos pais juntos. E pode ser tão interessante para os pais revisar e pensar no seu propósito, na sua missão de vida, nos seus valores, né? Como para um jovem que está descobrindo o seu primeiro caminho aí, antes de entrar numa universidade, antes de escolher um curso, antes de prestar o vestibular ou o Enem. Enfim, eu acho que, no mesmo tempo que é uma grande dificuldade, pode ser grandes oportunidades que a gente tem nessa pandemia, nesse momento. Exatamente, é o momento que a chave vira, né? Só abrindo um parêntese mais que justo, vou comentar um pouco do Rumo ao Topo, que foi onde eu conheci o Fernando. Rumo ao Topo é um curso exatamente disso, de direcionamento profissional, e que ele faz um trabalho excelente com gamificação, assim. Então, você praticamente nem sente, não é uma coisa árdua, difícil de você ir passando. Pelo contrário, é prazeroso. Ele transforma o que seria exatamente esse frio na barriga que eu comentei ali no início em algo que te leva ao fim de uma maneira prazerosa e em conjunto ainda com a sua família. Então, assim, é muito interessante a didática do Fernando e acho que vale muito, muito mesmo a pena vocês estarem conhecendo. Ele vai estar, inclusive, já, né, dando o merchan, ele vai estar, inclusive, na parte, no nosso plano trial, lá da Trampay. Então, todo mundo que acessar vai ter acesso ao curso do Fernando lá com todos os descontos. Aliando isso, Fernando, sobre o que você disse agora, sobre esse momento de virada de chave e também sobre o curso que a gente acabou de comentar, eu acho que é interessante também onde a gente chega nessa competência socioemocional. Você chegou a abordar isso numa palestra que eu tinha visto, chamada Deixando Marca, certo? Isso. E ali exatamente surge esse tema do competências socioemocionais. Eu queria que você traduzisse, né, esse termo para a gente, exatamente, porque a gente tem talvez uma ideia, mas não sabe exatamente a aplicação disso. Conta para a gente um pouquinho do que significa essa competência socioemocional. Vamos lá. As competências socioemocionais, elas são uma nomenclatura que é dada hoje em dia para uma série de conhecimentos importantes para que o jovem possa, de fato, atingir o seu potencial, colocar em prática e ter resultados na vida. Durante muito tempo, foram estudados pelo MEC, principalmente agora, e internacionalmente, quais eram as competências que faziam a diferença na educação do jovem, além do lado cognitivo, que é o lado intelectual, que são as matérias, que são os conhecimentos que a gente tem que adquirir por meio do estudo, do treino e dos exercícios. As competências socioemocionais, elas são o outro lado, se tivéssemos duas pernas, para essa competência. Não adianta nada o cara ter conhecimento se ele for um grosso, não conseguir se relacionar com as pessoas. No passado, a gente tinha aqueles caras com altíssimo QI, gênios, e que ninguém nem conseguia chegar perto da sala de trabalho desses caras. Hoje em dia, o RH não contrata mais as pessoas com alto QI. Ela contrata as pessoas, primeiramente, pelo seu QE, que é o seu coeficiente emocional, a sua capacidade. E o que é, né? O Daniel Goleman fala disso, né? Mas, sinteticamente, o que são dois lados. A nossa inteligência interpessoal, que é a nossa capacidade de relacionar com os outros, e a nossa inteligência intrapessoal, que é o nosso autoconhecimento. É como nós nos relacionamos conosco, com as nossas competências. Como é que eu tenho confiança, eu acredito em mim mesmo, eu sou capaz de externar o que eu tenho dentro. Então, esses dois elementos, a inteligência interpessoal de se relacionar e a intrapessoal, eu comigo mesmo, ela é a base do que são as competências socioemocionais. Nós temos basicamente 5 áreas de competências socioemocionais. Nós temos o high action, que são as competências ligadas à ação, a capacidade de desenvolver ações, de tomar decisões, de ser capaz de fazer escolhas construtivas com a nossa vida, né? Sempre baseadas em questões éticas, é a capacidade de eu poder identificar os problemas, refletir e responder isso de uma maneira ética, com uma responsabilidade ética. Nós temos a outro lado da competência socioemocional, que é o high voice, que é essa nossa capacidade de nos comunicar.
né? São as habilidades sociais, o estabelecimento e manutenção de relacionamentos saudáveis, a percepção social, a comunicação, a cooperação, o trabalho em equipe, a negociação de conflitos. E nós temos o High Tribe, que é essa nossa capacidade e essa nossa consciência socioemocional, né? O respeito, a empatia, essa nossa capacidade de nos ajustar a culturas e valores diferentes, com respeito, lidar com regras, enfim, esse lado tribe, né? Tribo, relacionamento. Nós temos o lado do high mind, que é a mente, né? Esse nosso lado do autoconhecimento, da capacidade de olhar para si mesmo, de reconhecer os meus pontos fortes, as minhas limitações, o meu crescimento pessoal, ter bom senso, o otimismo, a confiança. E, por fim, né, a última quinta perna da competência socioemocional é o que a gente chama de high dream, que é essa capacidade de sonhar, né? É a capacidade de saber definir objetivos, né? De regular as minhas emoções, pensamentos e comportamentos, gerenciar o estresse, controlar o impulso, ter automotivação, ter autodisciplina, ter a capacidade de definir metas, planejar, se organizar, foco nos objetivos sociais, pessoais e profissionais. Essa competência, a High Dream, ela é a base das competências trabalhadas com a Rumo ao Topo. E, logicamente, que a Rumo ao Topo também tem outros aspectos que são trabalhados. Mas o forte da Rumo ao Topo é essa competência que a gente chama de High Dream. Enfim, não sei se foi rápido demais, se eu consegui te dar uma perspectiva aí do que é as competências. Pegou ou quer que eu aprofunde um pouco mais? Deu para entender perfeitamente. Assim. É só realmente um entendimento breve para a gente já conseguir. Eu tive acesso a um pouco do material. Do High Dream, hoje eu considero a Trampei é um high dream para mim, é onde, sabe, a gente sonha quando criança, enfim, a gente ainda está no começo dessa escalada ali, mas o que a gente sonha lá no final mesmo, como sonho grande, parte disso, sabe? Fernando, eu queria trazer, então, aglutinar alguns assuntos, então, e trazer você também para a seara do trabalho, né? Porque aqui dentro da Trampei a gente tem usuários que estão entrando no mercado de trabalho e também já trabalhadores. Então, eu queria que você amarrasse isso com duas competências, né? No sentido do seguinte, como é que a gente pode amarrar, no meio da pandemia, eu estava, inclusive, só abrindo um outro parêntese, eu estava tendo acesso a um curso e um estudo através dele, que dizia que 56% agora dos trabalhadores no Brasil estavam insatisfeitos com o trabalho. Então, as pessoas, e amarrando até o que a gente falou anteriormente, dessa crise da pandemia, dessa crise sanitária, de saúde, de crise econômica, de todas as pandemias, inclusive pessoalmente que você passou, dessa virada de chave com um mindset infinitamente mais preparado, né, para estar pronto para essas situações. Como é que a gente resgata esse sentido mesmo para essas pessoas, tanto que estão entrando no mercado de trabalho, mas como já fazem parte também do mercado de trabalho e querem ter alguma perspectiva de capacitação profissional, de mudar de chave ou então de se aprofundar nisso? Como é que a Rumo ao Topo ela foi concebida? Como você falou, um dos nossos pontos fortes dos nossos programas é justamente essa empatia com o jovem, né? Com mais de 100 mil adolescentes sendo atendidos pela gente presencialmente, a gente aceitou o desafio de construir um programa online pela Google for Education. Eles nos convidaram para criar o nosso programa, que era presencial, numa versão online. E aí foi um desafio enorme. E foi maravilhoso, porque eles queriam que fosse uma atividade que durasse um semestre, que fosse uma aula por semana, durante um semestre normal de aula para as escolas, para ser realizado pela própria escola com seus alunos. Então, daí nasceu a atividade. Ela ganhou muito mais corpo e muito mais qualidade. Quando ela era presencial, ela era um workshop de 2h30, não era uma palestra. São 3 horários de aula, sem intervalo, com os jovens, e os jovens acabavam aquela atividade querendo mais, achando legal, ninguém saía para ir no banheiro, para tomar água, era impressionante. Você conseguir jovens adolescentes se interessarem numa atividade que é
poderia ser considerada maçante, chata, difícil, falar de vocação, é uma coisa meio pesada, às vezes o pai não sabe como falar com os jovens sobre esse tema, pode parecer uma coisa chata e pesada. E não, a gente conseguiu transformar essa reflexão sobre a vocação numa aventura rumo ao topo, onde nessa escalada você encontra 9 etapas e cada uma tem um elemento metafórico que te ensina algo que você precisa aprender para escolher melhor a tua vocação. Então ele encontra o espelho, que é o autoconhecimento, ele encontra o relógio, que é uma reflexão de como é que eu estou usando meu tempo, como eu posso usar bem, ele encontra o DeLorean, que é a máquina do tempo, e aí ele volta ao passado, para aprender com o passado. O que você aprende no passado, Jorge, sobre escolha de vocação? Você aprende... O que você aprende no passado? O que não fazer. A gente pegou um jornal de 2011 da Folha de São Paulo que falava as estatísticas e hoje são as mesmas estatísticas e a grande realidade, e esse é um dos grandes motivos pelo qual o MEC fez a reforma do ensino médio. Você sabia que em 2011 50% dos jovens que passaram nas faculdades públicas, principais ou particulares, mas já imaginou você entrar na USP, passar num curso e nem sequer começar a faculdade? 10% dos jovens fazem isso. Já imaginou você passar na USP no curso que você achava que era o curso da tua vida e com 2 anos você desistir da faculdade, porque você viu que não tinha nada a ver com você? 50% dos jovens hoje no Brasil desistem da sua faculdade até o final do 2º ano. Jorge, isso é um problema social gigante. Você sabe que é 2 anos perdido na vida do jovem? 2 anos a menos de ganhar o salário. 2 anos de gasto num curso, numa atividade que não foi aquela profissional dele. Estou falando aí de um prejuízo de 4 anos financeiro, que pode chegar de 100 a 200 mil reais. A gente fala muito de dependência também, né, hoje, assim, com os amigos que estão ali do nosso lado e estão dentro dessa situação, que tocaram ali enquanto a gente estava fazendo universidade mesmo. Vários deles se encontravam nessa situação e a gente dizia, claro, obviamente, mude, se não te faz feliz. Primeiro isso, né? Não te faz feliz, mude. Não fique no que não te faz feliz. É um absurdo, né? Isso aí são estatísticas, ou seja, é o passado nos ensinando. E aí a gente fala para o jovem, então não cometa o mesmo erro que esses jovens cometeram. E o que é o erro que os jovens cometem? Os nossos jovens hoje, eles passam uma coisa mais difícil. No Enem, eles passam em faculdades difíceis. E qual é a pergunta que eles estão errando na vida? Aquela que não cai no Enem. Aquela que é simplesmente uma escolha dela. Não foi uma prova do Enem a escolha da faculdade que ela fez. Foi uma escolha dela. Então, as pessoas não param para refletir o suficiente e de maneira, uma boa qualidade sobre isso. É muito mais fácil identificar a tua vocação do que passar no Enem, para um curso difícil aí como esse de medicina, de direito, de engenharia, aí, que tanta gente quer. E aí a pessoa passa em engenharia e descobre lá no curso que não era o que ela queria. Por que ela teve que descobrir lá no curso? Por que ela não descobriu antes? Porque as pessoas não valorizam. Mas veja só, eu falei aqui o financeiro, que é um impacto enorme na família, esse atraso por essa decisão. Mas esse não é o principal aspecto. O principal é o psicológico e emocional. Um jovem se esforça tanto para passar no curso, ele passa e quando ele descobre que não é para ele, ele começa a ter uma dor enorme lá dentro, que vai ter que falar para os pais que não gostam daquilo, que quer sair, que quer desistir daquilo. Gente, esse sofrimento emocional, às vezes o jovem adia para poder decidir mais isso aí. Às vezes a pessoa até se forma numa coisa que não queria e não vai ser um bom profissional, não vai ser feliz. Por quê? Não refletir na sua vocação, no seu propósito, no momento feito para isso, que ele poderia ter feito mais no jovem. Mas o jovem também, às vezes, não tem a maturidade sozinho para fazer isso nesse momento. Ele precisa de um apoio, do suporte da família. Por isso, eu acho que hoje, na pandemia, nesse isolamento, é um momento maravilhoso para as pessoas fazerem esse curso, porque os pais estão em casa com os seus filhos. Isso vai se tornar um jogo, uma atividade, vai ser divertido para eles ver os meus vídeos, porque são vídeos feitos para o jovem de um jeito divertido, só que toda a reflexão ali serve para os adultos. Você sabia que, segundo o mesmo jornal de 2011, da Folha de São Paulo, 50% dos executivos, diretores e presidentes de empresas, pessoas muito bem-sucedidas, declaravam em pesquisas para headhunters que queriam mudar de trabalho
e de empresa, não só mudar de empresa, mudar de trabalho, do tipo de trabalho que eles faziam. Imagina você trabalhar a vida inteira, chegar no topo da carreira, e lá em cima você olhar e dizer, mas não é isso que eu quero fazer, eu não gosto disso, eu ganho dinheiro, eu ganho bem, mas não estou satisfeito. Está vendo que esse mesmo 50% de desistência se repete lá nos 50 anos de idade, numa insatisfação, numa vontade de mudar de carreira? Então, quando nós criamos a empresa em 2000 de treinamento para corporativo, eu fui me preparar junto com a minha universidade, fazendo um dos melhores cursos do Brasil. Então, vim direto para São Paulo, para os eventos da HSM, que eram os melhores cursos, com caras internacionais renomados. Fiz cursos da Franklin Covey, fiz cursos de negociação internacional, fiz os melhores cursos. Para quê? Para poder estar preparado para dar treinamento nas empresas aqui em Brasília. Então, para dar treinamento aqui, eu tinha que me alimentar com grandes cursos. E quando eu fiz esses cursos para os jovens, eu peguei o melhor desse conteúdo executivo e empresarial para colocar nesses cursos, cara. Tem as principais lições ensinadas por esses grandes caras, diluídas nos nossos principais programas. Só que de um jeito jovem, mas a profundidade e o conteúdo de um nível altíssimo. O que a Rumo ao Topo é? Se você quisesse reavaliar as primeiras 4 etapas da Rumo ao Topo, o primeiro momento, que é o acampamento base, o primeiro módulo é o início, né? A introdução à aventura. Depois nós temos 8 etapas. As primeiras 4 etapas, elas são vocacionais. Elas são etapas que vão ajudar o jovem a se conhecer melhor. Mas você também, às vezes, não se conhece bem, você não conhece as forças, as fraquezas. Então, na etapa do espelho, você pode, como adulto, estar ali na mesma atividade, fazendo uma reflexão sobre quais são os meus pontos fortes, pontos fracos. E por que o jovem precisa saber desses pontos fortes, pontos fracos? Ele escolher uma carreira que tem a ver com os pontos fortes dele. Não faz o menor sentido ele escolher uma carreira que tem a ver com os pontos fracos. Ele nunca vai ser um dos melhores se ele, numa carreira profissional, se ele escolher uma atividade que tem a ver com os pontos fracos dele. Então, pequeno exemplo. Então, todos os módulos, eles geram uma reflexão para qualquer idade. Você pode estar pensando numa mudança de carreira e você fazer o mesmo curso. É só a linguagem que não está adequada à adulta. Os 4 primeiros módulos são mais vocacionais, autoconhecimento, e para te ajudar a refletir sobre qual é o teu propósito, a tua carreira. Os outros 4 etapas finais são ferramentas para te ajudar a realizar isso. Eu já começo a preparar o jovem para realizar a vocação dele. Porque aí eu falo de como usar o tempo. Algo que é extremamente... Tem empresas que pagam um curso só para fazer esse módulo que eu estou falando aqui, que é um dos módulos. Na verdade, o módulo mistura 2 coisas, a lição e a agenda, que é a bússola, que são os valores, a lição de vida, e aí, no relógio, a gente aprende a usar o tempo. Depois, a mochila, a gente fala de como aprender da experiência dos outros, né? E, afinal, é uma reflexão, que é o topo, quando você chega no topo, monte vitorioso, é uma reflexão mais motivacional. Ou seja, é uma aventura que pode servir para qualquer idade e que vai te ajudar a se conhecer melhor, refletir sobre o teu propósito de vida, vai te ensinar a escrever e definir uma missão de vida e estabelecer os valores, uma bússola para você, vai te ensinar a gerir bem o teu tempo, a te ensinar como estabelecer metas, como organizar uma meta, como realizar metas. Você já imaginou se a maioria das pessoas que trabalham em alguma coisa trabalhassem de fato naquilo que elas amam, que é a vocação delas e que é o propósito delas? Você já imaginou como seria o mundo se as pessoas em todas as profissões que existem trabalhassem amando, porque elas amam, porque a vocação delas, porque é o propósito, se dedicando inteiramente àquilo? Cara, a gente teria um mundo impressionantemente incrível, porque hoje o que a gente encontra são pessoas frustradas e tristes nos trabalhos onde elas estão, porque elas não escolheram o seu trabalho com base no seu propósito, na sua vocação. As pessoas acham que, não, tem que escolher só pelo dinheiro. A gente ensina na lanterna 4 coisas para você decidir a tua profissão.
Uma delas é quanto você vai ganhar. Você tem que saber o dinheiro que você quer ganhar e quanto você vai ganhar naquela profissão. Então, o dinheiro a gente fala. Mas não é só o dinheiro. A gente tem que saber se a gente ama aquilo que a gente faz. A gente tem que saber se a gente vai dar uma contribuição com aquilo que a gente faz. Totalmente. Totalmente. Então, essa reflexão que você fez agora sobre esse apanhado, se as pessoas pudessem, né, todo mundo pudesse dirigir sua vida, eu faço muita analogia disso em nadar a favor da correnteza e contra a correnteza. Quando você nada contra, o seu esforço é muito grande, você sabe que não quer estar ali, mas você tem que continuar nadando porque é sobrevivência, é horrível, definitivamente. Agora, eu queria tocar em outro ponto disso tudo que você disse. Hoje, as pessoas estão muito seletivas no que eu devo consumir, exatamente de que forma eu devo colocar, onde eu devo colocar meu dinheiro. E eu digo assim para vocês, o Fernando já afirmou aqui com todas as letras, um curso desse, ele é mais do que necessário. Ele não é que ele é necessário, ele é mais do que necessário. Porque ele evita que você tenha gaste muito tempo ainda tentando voltar para a sua correnteza, voltar para a sua área onde você é melhor, entendeu? Então, assim, ele colocado no momento que a gente está, ele vai com certeza ser um ganho infinito para a sua vida. Eu queria saber, então, mais uma coisa sobre um case mesmo que você já tenha tido proximidade entre esses 20 anos que você tem de palestra, mas algum case assim de alguém, ou se alguém, por exemplo, talvez a gente é ótimo, né? Mas assim, no seu lugar de fala como palestrante, você me arrepiou 2 vezes, então assim, você gera essa emoção, mas tem algum momento também que você é emocionado, que alguém conseguiu te impactar? Conta um pouco pra gente. São 2 coisas que levo na minha vida. Primeiro, nunca falar algo que eu não acredite. Nunca falar algo que eu não viva. Então, eu acho que essa minha crença, essa minha coerência, ela transparece no que eu falo. E eu acho que é isso que chega. As pessoas... eu não estou falando para bonito, eu não estou falando que eu achei que é bonito porque os outros acham legal. Então, isso é uma das diferenças do meu trabalho. Vou dar uma dica também, eu tenho uma palestra gratuita no meu YouTube, depois o Jorge passa o link para vocês e tal, é uma palestra para pais de 1h15, que eu falo um pouco mais detalhadamente todas as 9 etapas da Rumo ao Topo, no sentido de ajudar os pais a poder participar dessa atividade, porque o filho pode fazer sozinho o curso, talvez ele queira fazer, mas nesse momento da pandemia, como é que eu chamo essa palestra? O nome dela, né? Foi gravada antes da pandemia, tá? Ela é Family Camp, é o acampamento de família, porque a aventura começa no acampamento base, e nenhum jovem vai chegar ao topo se ele não tiver uma base, um acampamento base dando apoio para ele. Façam juntos. Aproveita que vocês já estão no acampamento de família aí, em casa, e vocês podem curtir e responder. Nesse curso nosso, a gente provoca o jovem com vários exercícios em cada modalidade para que eles vão atrás da resposta junto da família, né? Por exemplo, na hora da bússola, de estabelecer missão de vida, para o jovem, ele criar a sua própria bússola. Quais são os valores da tua família? Pergunte aos teus pais e à tua mãe, quais são os valores da família? O valor do caráter, o valor da religião que a gente segue aqui, por que a gente segue isso, é um valor para nós. Então, são coisas incríveis que esse curso pode propiciar em termos de momento. Eu fugi aqui da pergunta do Jorge, vou tentar voltar rapidinho, mas, cara, teve um presente muito legal desse trabalho com as escolas, que a gente, desde 2011, eu voltei a fazer a atividade pela minha própria empresa. Anteriormente, eu fazia por uma ONG. Muito legal, mas pararam as atividades. Eu não quis deixar o projeto de palestras que eu tinha criado morrer, porque a gente tinha depoimentos lindos. A gente pedia para os meninos escreverem algumas coisas do que tinha sido para eles naquele momento. Cara, a palestra Deixando Marcas, nós fizemos um ano, mais de 4.000 jovens assistiram do primeiro ano, ensino médio, essa palestra em 2013. Foi a primeira que a gente fez a avaliação anual para ver como é que dava os dados. Antes a gente só via os dados por escola, nunca a gente somava os dados do ano inteiro. Nesse ano a gente resolveu fazer os dados para fazer a média,
anual dessa palestra de satisfação. 50 palestras diferentes, quase 5.000 alunos, média de satisfação. Meu Deus. Não sei, 9? 8? 9,73. Nossa. Entre jovens ainda, hein? Cara, essa para mim foi uma maior emoção. Eu tenho essa grande alegria de que eu fiz um conteúdo para ajudar a fazer a diferença na vida das pessoas, para transformar, para fazer o jovem ter mais chance com esse conteúdo de ter um resultado. E eu tenho essa alegria de ter visto centenas de depoimentos lindos de pessoas que, essa palestra marcou a minha vida, mudou a minha vida. Puxa, isso aqui foi importante. Isso importei. Vou te contar, por favor, para fechar uma coisa interessante. É raro que a gente tenha essa oportunidade de perguntarem para a gente, porque a gente fala, é legal, né? A gente pode falar da gente, né? Com certeza. Você que falou, eu não estou aqui falando de nada, você perguntou. Exatamente. Uma grande emoção profissional que eu tive foi em 2014, 2015, a gente começou a estudar, a gente descobriu as competências socioemocionais que o MEC estava trabalhando e incentivando o doutorado e mestrados com esse tema. E a gente foi pesquisar e estudar. Quando a gente descobriu que o MEC estava falando isso, nosso trabalho nas escolas, a gente está antenado, né? Aí eu falei para o pessoal, vamos pesquisar o que é o diacho dessa competência socioemocional. E aí, Jorge, nós descobrimos que o que o MEC estava ensinando, pedindo e mudando, era tudo que a gente já ensinava desde 2004. Que a gente falava de algo, só que a gente não tinha o nome, mas que a gente falava de valores, Então, a educação para valores, de antigamente, é o que hoje é a educação de competências socioemocionais. Mas nesse tempo todo, tentando contribuir, criar conteúdo para os jovens que fossem bons e que não fossem coisas que eles não tinham acesso pela escola e nem teriam na universidade. Então, eu estava criando, com base no meu know-how, na minha preparação, no que eu estudei, nos cursos todos, criando produtos únicos, meus. Então, são os produtos autorais. Então, é uma alegria você criar um produto que é autoral. Eu, de 25 anos de carreira, só tenho 10 anos, não, tem mais. Eu criei o meu primeiro produto autoral em 2001, que foi a Deixando Marcas. Eu só fui criar o meu segundo produto autoral em 2012. Nossa. Então, a gente passa nessa carreira a maior parte da vida dando treinamento sobre livros, sobre conteúdo, sobre temas que não são nossos próprios. E para os jovens eu fui criando meus programas. E, de repente, eu criei 5 programas. Até 2015, eu criei 5 programas. Em 2018, quando eu fui estudar mais a fundo a competência socioemocional e dizer, gente, a gente precisa fazer isso, vamos ver como é que a gente se encaixa, para a gente se colocar no mercado com isso aqui. E aí o pessoal fez o estudo e me falou, Fernando, a principal teoria de competências socioemocionais do mundo é chamada as Big Fives. E aí a gente foi estudar as Big Fives, e aí a gente foi ver o que eram as Big Fives. E aí eu percebi que eu tinha criado um produto para desenvolver cada uma das Big Fives nos últimos 10 anos dedicado aos jovens. Incrível. Isso é mais do que uma comprovação, né? Isso é uma realização. Isso é uma realização de ter visto, caramba, eu não sou ainda dono da minha teoria, eu não sou famoso, eu não tenho um livro escrito meu. O meu trabalho são esses 100 mil jovens que eu atendi, o meu trabalho é a realidade, a prática, a satisfação, os depoimentos que a gente tem colhidos e registrados. Fernando, eu acho que a gente entra muito numa similaridade nesse assunto, né? Porque a Trampey vem dessa premissa, vem dessa prerrogativa. A gente quer que realmente as pessoas, todas as pessoas, né, tenham acesso. Quando a gente coloca com os trabalhadores, né, a gente coloca trabalhadores que são de classes baixa, média e baixa renda, né? Então a gente quer que esses conhecimentos tão assim, o melhor do mercado também tenha acesso às pessoas que às vezes não tiveram a oportunidade ainda de ter o dinheiro para conseguir pagar. Então, é dentro dessa área que a Trampey entra para poder agir e tentar, não, claramente, não ser um resolvedor de todos os problemas de desigualdade. Estamos longe de ser isso. Mas dentro no que diz a acesso,
no que se refere a acesso, a gente quer ser um grande diferenciador ali, para que cada vez mais empresários possam vir conosco e democratizar ainda por meio de nós para diversas pessoas. Dentro dessa seara, eu sei também que você teve, só para a gente já encaminhar para o fim, mas eu tenho mais 3 perguntas, essa de agora, que ainda é sobre democratização. Eu vi que você teve um acesso ali também a escolas públicas que você colocou. Você teve o melhor das escolas privadas e também teve as escolas públicas. Queria saber como é que foi essa experiência sua, como é que eles identificavam algumas das dificuldades que as pessoas das escolas públicas cultivam, que obviamente não são as mesmas da escola privada. Então, como é que você conseguia adequar esse conteúdo, gerar da mesma maneira, para que essas pessoas consigam se direcionar da mesma maneira? Jorge, a gente sempre teve uma política de tentar realizar 50% de atividades para escolas particulares e 50% para escolas públicas. Normalmente acontecia que escolas públicas têm mais alunos, então a gente realizava em mais escolas particulares do que públicas, mas o número principal de jovens era quase o mesmo. Então, desses 100 mil jovens, vai ter 50 mil de escola pública e 50 mil de escola particular. É impressionante porque a avaliação é quase igual. A satisfação dos jovens de escola pública, às vezes, é um pouquinho melhor do que da escola particular. Porque quando a gente levava esses temas eles são carência para ricos e para pobres. A Madre Teresa de Calcutá falava assim, né? Não é porque o jovem é rico que ele tem os valores. Tem jovem rico ali que não tem pai, que vira drogado, que vira perdido no mundo, porque não teve carinho, não teve atenção. Então, esse lado da competência socioemocional, de refletir sobre o seu valor, sobre a marca que você quer deixar na vida, sempre foi muito marcante e sempre foi muito abraçado. Os jovens de escola pública tinham uma reação um pouco mais emocionada, porque eles valorizavam, eles sentiam mais que pessoas ali de uma classe social um pouco diferente da deles estavam lá dando um tempo para eles, levando uma mensagem mais importante. E aquela mensagem era uma mensagem de que eles são capazes, eles podem realizar o que eles querem. Era uma mensagem positiva, de grandeza. A gente nunca tratou numa palestra diferente, um público classe A, um público classe D. Sempre, para os dois, a gente falou a mesma coisa, porque a gente acredita que o ser humano tem a capacidade e o potencial igual, mas, às vezes, a pessoa mais carente financeiramente, às vezes ela não tem tanto acesso a pessoas acreditando nelas, dizendo que elas podem, dizendo que elas conseguem. Então, isso era uma diferença que, às vezes, a gente sentia um carinho e uma emoção um pouco maior. Com certeza, e assim, para todo mundo, né? Esse tema, como eu disse lá no início, é um tema sensível para todos. Todo mundo passa por esse frio na barriga e fica, e agora o que eu devo fazer? E como você também bem pontuou, não existe idade, né? Tem pessoas que estão lá nos seus 50 anos que falam, e agora? E no meio da pandemia, e agora? Trazendo agora, por fim, para a gente ir para o final dessa entrevista incrível que a gente teve, eu queria tocar nesse tema que é muito sensível também da pandemia. É uma dor assim que vai demorar muito tempo, porque nunca ela vai ser curada, ela vai ser cicatrizada ali no máximo. Então, assim, como é que você interpreta, Fernando, esse cenário, esse contexto atual? Agora você, Fernando mesmo, dando uma dica para todos os nossos usuários, assim mesmo, de como é que eles podem melhorar, alcançar essa vida melhor, esse lugar ao sol que todo mundo quer, mas contando, de um lado, né, com uma crise sanitária, tendo também uma relevância econômica e também parte psicológica. Então, a gente sabe que a matemática isso não é fácil, mas exatamente por isso que eu te entrego, como palestrante, essa pergunta. Cara, eu vou falar com muito cuidado e muito carinho, porque é muito sensível o que eu vou falar. Mas eu acho que é importante a gente tocar da maneira certa em certos assuntos. Para mim, o grande problema da pandemia ainda está por vir. É a desesperança, é a morte da esperança. São muitos desempregos gerados, muita incerteza, muito medo. Então, palavras, reflexões positivas, nesse momento, são muito importantes até para salvar vidas. O Viktor Frankl falou que, quando ele foi parar em Auschwitz,
Ele estava indo defender o mestrado dele de psicanálise, ele era colega do Freud. Ah, sim. E na metade do caminho, pararam o trem dele e colocaram ele num trem para Auschwitz. Já imaginou você sair de casa com a tese de mestrado para ir para Viena, defender o mestrado? Na metade do caminho te param e te colocam num trem para Auschwitz, com aquele horror que ele viveu em Auschwitz. Ele, como um psicólogo, uma das coisas que manteve alertas foi transformar aquilo num campo de pesquisa, né? Ele começou a observar as pessoas. E aí ele percebeu que tinha algumas pessoas que entravam em menos de 2 semanas, entravam na frente de alguém para levar um tiro e morrer, que não aguentavam o terror que era. E tinha outras pessoas que, mesmo há mais de 1 ano, 2 anos presas, já um farrapo de gente, conseguiam um pedaço de pão e guardavam. E não comiam sozinhos, levavam para outra pessoa que estava pior do que eles para ajudar. E aí o Viktor Frankl perguntou qual é a diferença dessa pessoa que está lutando para viver e ainda ajuda a outra. E para uma outra que não aguenta e se entrega, desiste da vida fácil. Ele descobriu lá, então, a logoterapia, que é a terapia por meio do sentido da vida. É uma linha de terapia psicológica. E aí ele falou que quando você tem um motivo pelo qual viver, um motivo para viver, você supera qualquer situação. E lá ele também descobriu a questão da liberdade de escolha, que é a última das liberdades que ninguém pode tirar. Mesmo preso dentro de Auschwitz, ele podia escolher como encarar aquela situação. Se ele ia encarar de um jeito ou de outro jeito. Então essa é a última das liberdades humanas, a liberdade de escolha. É a liberdade de escolha. E a vocação é uma escolha que nós temos que fazer, identificar e escolher. E o Frankl falava que a nossa vocação ela não está fora da gente. Muitos jovens acham que a vocação está fora. E aí ficam procurando o que eles querem ser, vendo o que os outros fazem, vendo o que os outros falam. Mas a vocação não está fora, ela está dentro da gente, ela é um chamado dentro da gente. Mas para escutar esse chamado da vocação, tem que parar para escutar. E esse pode ser um ponto bom do isolamento. Ele está nos dando tempo para parar. Então, eu acredito que... Por que eu diminui o preço do curso original que eu queria fazer, o preço inicial que eu planejei lançar o curso, eu diminui ele em 4 vezes. O preço era para ser 4 vezes o valor que está sendo vendido, para conseguir fazer chegar ao máximo de pessoas possíveis. Porque o preço dele a R$ 1.200 ia ser pouquíssimas pessoas com dinheiro que iam poder comprar. E eu percebi que, nesse momento, esse produto pode fazer uma diferença gigante na vida de uma família, na vida de um jovem. Eu quis colocar ele na menor condição de preço que eu poderia colocar, que é R$ 297, para que o máximo de pessoas pudessem ter acesso a esse curso. E, com a Trampay, a gente ainda está dando 20% de desconto nesse valor. Você ainda vai pagar aí R$ 230 para ter acesso a um curso que eu quero que vocês me mandem depois por e-mail, me respondam a diferença que ele fez para vocês. Porque também são esses depoimentos que eu espero colher nesse ano, porque a gente possa promover e levar para mais gente também esses projetos. Então, me deem os feedbacks, vocês que resolverem fazer essa atividade. Com certeza. Fernando, eu te agradeço muito, muito mesmo. Foi enriquecedor e muito profundo, viu? Principalmente agora também nesse final. É isso, a gente tem que alimentar a esperança diariamente. Não vai ser fácil, né? Como nada na vida, mas em meio a isso a gente pode se reinventar muito. Por favor. Só quero falar uma última coisa. A Rumo ao Topo acaba com o jovem no topo. Qual é o topo da Rumo ao Topo? O topo é escolher a sua carreira. Escolher uma carreira que tem a ver com o seu propósito, com a sua vocação. Essa conquista é só o começo da jornada. Porque a nossa vida, ela não é feita só de topos. A gente chega no topo e logo a gente quer ir para outro topo e para outro topo. Então a gente vive continuando. Esse curso, mais do que ajudar o jovem a escolher a carreira dele, a gente espera que a gente ajude ele a escolher viver no topo. E viver no topo é viver uma vida de princípios, de contribuição,
de valor. Na verdade, a gente não quer que seu filho chegue no topo, a gente quer que ele viva no topo. Incrível, incrível, Fernando. E foi isso, eu acho que está mais do que explicado. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente está disponibilizando, então, na próxima semana, no dia 28, entra o pré-lançamento do aplicativo e o Fernando vai estar lá com o curso dele, rumo ao topo, com o código de desconto de 20%, como ele acabou de comentar. Então, vai ser incrível ter vocês lá. Por favor, comentem. Quem tiver depoimentos, depois como foi essa experiência, compartilha. Se for com a Trampeia, a gente já repassa todos para o Fernando, vai ser o maior prazer. Muito obrigado mais uma vez, que a gente alimente ainda mais essa esperança e que a nossa maior carência realmente é isso, é a esperança e que a gente vá à frente. Tá bom? Obrigado, Fernando. Tchau, tchau. Nos vemos no topo. Um abraço, galera.